Com grande alegria saudamos vocês neste momento em que queremos render o nosso culto a Deus. O tema do nosso culto de hoje, convivendo com o mundo a fim de salvá-lo. E assim pedimos, rogamos a Deus que abençoe esse culto para fortalecimento da fé de cada um de nós, como também para a motivação para o nosso testemunho diante dos nossos semelhantes, levando Cristo para todos. Damos início ao nosso culto cantando o primeiro hino, Ó Terras Todas Celebrai. Invoquemos o Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Deus, Tu és vida, amor, justiça e paz. Nós glorificamos o Teu santo nome e agradecemos por Tua presença. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo, para que sejamos fortalecidos em nossa fé, animados em nosso amor fraterno e em nosso testemunho. Cremos em Ti, Senhor, e juntos queremos Te servir. Ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor Deus, Ele se alegra quando o pecador reconhece os seus pecados e se volta para Ele em confissão. Por isso nós temos o texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Assim diz o Senhor Deus: se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei as suas orações e tomarei conta deles sempre.
e o protegerei. Confessemos, pois, os nossos pecados a Deus e peçamos, em nome de Jesus, que Ele nos perdoe, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. pois eu conheço as minhas transgressões, E o meu pecado está sempre diante de mim. pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, E em pecado me concebeu minha mãe. cria em mim, ó Deus, um coração puro, E renova dentro em mim um espírito inabalável. não me expulses da tua presença, Nem retires o teu Espírito Santo. restitui-me a alegria da tua salvação, E sustenta-me com o espírito voluntário. ó Deus Todo-Poderoso, Tem compaixão de nós, perdoa-nos os nossos pecados e guia-nos à vida eterna. Para tanto, Conserva em nós a fé, a fim de podermos viver em paz e tranquilidade, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Estimados irmãos e irmãs, podemos ter certeza de que Deus realmente perdoa todos os pecados daqueles que sinceramente se arrependem dos seus pecados e lhe pedem o perdão. Sejamos submissos à palavra de Deus, crendo em Jesus como único e suficiente Salvador e tendo a sincera e firme vontade de corrigir a nossa vida pecaminosa, pedindo que o Espírito Santo nos governe e faça com que realizemos a vontade de nosso Deus. Se este é o seu sincero e firme propósito, confirme dizendo sim. Sim. Diante dessa sua confissão e também confiança em Cristo Jesus como seu Salvador, lhe anuncio a graça e o amor de Deus e lhe trago a boa notícia que os seus pecados estão perdoados. Estão perdoados em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos sempre sentir a alegria do perdão de nosso Deus, Ele que em seu grandioso amor, em sua grandiosa misericórdia, sempre vem ao nosso encontro e nos quer purificar de todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Faremos agora a leitura responsiva do salmo previsto para este nosso culto, sétimo culto após Pentecostes. Salmo 119, do versículo 57 ao versículo 64. Lemos de forma responsiva. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço. Tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir. E prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora. Procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar. Mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, Eu me levanto no meio da noite para te louvar. eu sou amigo de todos os que te temem. De todos os que obedecem às tuas leis.
Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Oremos em conjunto. Ó Deus, Pai de toda misericórdia e Deus de todo conforto, que sempre estás à nossa frente e também vais atrás de nós. Humildemente te agradecemos pela oportunidade que nos concedes de podermos render culto a ti. Tu que enxugas todas as nossas lágrimas e nos consolas, concede que possamos nos alegrar em tua graciosa presença, na tua santa palavra, e que por ela recebamos o conforto que nos ofereces, a fim de que nossa vida se desdobre na prática de atitudes de amor, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, louvado, glorificado e adorado pelos séculos sem fim. Amém. Antes de acompanhar as próximas leituras, queremos cantar o hino 90 do cancioneiro Louvai ao Senhor, Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. leitura do Antigo Testamento, encontramos registrada
pelo profeta Isaías, no capítulo 44, do versículo 6 até o versículo 8. Quando Deus ele questiona o povo que o havia abandonado, que havia deixado Deus para trás, e assim questiona se há outro Deus. Esse povo já estava sentindo que foi um grande erro ter deixado Deus de lado e seguido criações humanas, ídolos, e por isso o Senhor Deus, através do seu profeta, tem uma palavra importante para este povo e também para nós. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isto é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. E assim lembramos como Deus, no decorrer de toda a história, foi anunciando o seu plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação também chegou até nós. E por isso nós somos imensamente gratos e queremos nos firmar mais e mais nesse Deus que nos deu a vida, nos salvou em Jesus e nos concede sempre o Espírito Santo. E por isso, a nossa leitura agora da epístola encontramos registrada na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 18 ao versículo 27, que fala a respeito da glória futura que Deus está preparando para nós, para todo aquele que crê na salvação em Cristo Jesus. Assim está escrito: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe uma esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente, pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isto não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza,
pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Por isso nós queremos nos firmar sempre mais no Espírito Santo, Ele que nos deu a fé e Ele que nos mantém firme nessa fé e intercede por cada um de nós. Queremos agora cantar o cântico Nada Poderá Nos Separar do Amor de Deus. Passado acompanhamos a leitura do Santo Evangelho, a parábola do semeador. Na sequência, Jesus contou outras parábolas e hoje queremos acompanhar a parábola do joio. E encontramos esse relato pelo evangelista Mateus no capítulo de número 13, do versículo 24 até o versículo 30, e depois a explicação da parábola está do versículo 36 ao versículo 43.
Deus abençoe ouvirmos esta palavra do Senhor Jesus. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Versículo 36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Essa leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessar a nossa confiança no Deus triuno através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos agora o cântico Tudo que no Mundo Você Tem. Deus abençoe nosso louvor a Deus e também a vivência do amor entre nós, hoje e sempre.
graça, a paz e o amor do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós de forma especial neste momento, ao refletirmos na palavra de nosso Deus, especialmente o texto do Santo Evangelho lido agora há pouco. E assim o Espírito Santo também fortaleça a fé de cada um de nós e nos incentive ao testemunho e ao amor cristão. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Salvador, é interessante e sempre conveniente que as nossas palavras e também as nossas atitudes sejam sempre motivadas pelo amor. Impaciência, juízo precipitado e atitudes radicais são perigosas e podem causar grande mal em qualquer área da nossa vida, e muito mais se nós pensarmos quando se trata da salvação de alguém. Por isso, saber anunciar a palavra de Deus, anunciando também o juízo de Deus num mundo marcado pelo pecado, sem se colocar como juiz a julgar o próximo, é uma tarefa que requer de qualquer seguidor de Cristo e também de toda a igreja cristã, conhecimento da palavra de nosso Deus, compaixão, humildade, paciência e muito amor. Os trabalhadores da parábola do joio parecia terem algum conhecimento para diferenciar entre o joio e o trigo, mas talvez pela falta de paciência estavam a ponto de tomar uma atitude que provavelmente seria trágica. Queriam arrancar de uma vez por todas o joio que estava no meio do trigo. E assim muitas vezes somos levados a pensar, quando vemos muitos cristãos sinceros, servos dedicados a Deus, que às vezes se irritam, perdem a paciência e num julgamento muitas vezes precipitado, gostariam que não mais se pregasse a palavra de Deus e não mais se ministrassem os sacramentos a pessoas que no entender deles não querem nada com nada. O juízo de Deus, ele é certo, vai acontecer, mas este juízo pertence ao Senhor Deus e será executado por Deus no tempo que Ele determinou. E de acordo com a parábola do joio, esse será o tempo da colheita de Deus, o tempo de separar o trigo do joio, os cristãos dos não cristãos. E essa tarefa, fala Jesus, que ela será dada aos anjos e não a nós. Portanto, para nós, a parábola é uma indicação de como nós, como seguidores de Cristo, precisamos viver e agir no mundo em que vivemos, em nossa convivência com muitas pessoas que não são cristãs e também com muitos cristãos fracos em sua fé. Na parábola, o inimigo não tira nada do proprietário do campo, ele não arranca os pés de trigo, ele se contenta em semear o joio, para que este então, crescendo e produzindo quantidade de frutos venenosos, a desordem, as injustiças, os desentendimentos, as brigas, o mal, as ciumeiras, acabe sufocando, contaminando, abafando, ao menos os pés de trigo mais fracos, menos desenvolvidos, e então provoque confusão no seio da igreja. Às vezes
é difícil saber-se o que é joio e o que é trigo. Trigo são os cristãos, joio são os descrentes, aqueles que não confiam em Jesus como seu Salvador. E trigo e joio convivem lado a lado. Muitas vezes, a fraqueza da fé, a falta da maturidade cristã faz com que muitos cristãos se pareçam com não cristãos. E então, como igreja, temos a missão de pregar a palavra de Deus das mais diferentes maneiras possíveis, para que o trigo não seja sufocado pelo joio, e para que também aquele que é joio possa também ser alcançado e tocado pelo amor de nosso Deus, e assim deixe de ser joio e se transforme em filho, em filha de Deus. A missão de cada um de nós como cristãos é nos mantermos como cristãos, nos mantermos como trigo que fala a nossa parábola, crescer e frutificar. E temos o exemplo da carta aos Gálatas, os frutos da fé, vivermos em fé, em amor, em esperança, bondade, paciência, delicadeza e também domínio próprio. Esses frutos o Espírito Santo quer produzir em todos nós pelos meios da graça, palavra e sacramento da Santa Ceia. Isso então tem a ver com a missão da igreja cristã aqui na terra. Isso tem a ver também com o lema da nossa igreja evangélica luterana do Brasil, que tem o seu lema Cristo para todos. E neste ano, de forma especial, vivendo e compartilhando o amor cristão. Firmados em Cristo, queremos viver e compartilhar o amor de Cristo para com as pessoas que estão à nossa volta, muitas delas ainda perdidas, ainda não crentes em Cristo Jesus, o Salvador. Isso significa que nós, como povo eleito, como povo chamado, como objetos da ação misericordiosa de Deus, queremos colocar em prática a vocação para a qual Deus nos chamou: testemunhar, falar do seu amor, vivenciar este amor para com as pessoas ao nosso redor. Como o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, brilhando a nossa luz da fé e do amor de Cristo diante dos homens, esses vejam as coisas boas que nós fazemos e então louvem ao nosso Pai que está no céu. Isso então tem a ver com o nosso caráter como igreja, a nossa grande missão, o grande privilégio que Deus deu para nós de anunciarmos Cristo para todos e anunciarmos também, sim, a lei de Deus, de que todo aquele que não crê em Cristo não tem salvação, mas fazer isto com amor, levar a palavra de nosso Deus, levar a salvação em Cristo, numa grande demonstração de amor para com o nosso semelhante. Nossa luta, conforme diz o apóstolo Paulo, não é contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Nossa luta é contra o inimigo que semeia o joio, o diabo. Os seres humanos, por ele envolvidos no pecado, na maldade, na descrença, esses são alvo da nossa oração e também do nosso testemunho. O dia do julgamento virá, em que Deus então mandará os seus anjos reunir nos quatro cantos deste mundo pessoas de todos os tempos, e aqueles que não creram em Cristo serão reunidos e lançados no inferno. Mas os anjos também reunirão todos aqueles que confiaram na salvação realizada por Jesus, o único meio que nos conduz à presença do Pai.
e Ele então nos dará um lugar maravilhoso. Mas enquanto estamos aqui, queremos continuar batalhando, não sozinhos, porque Deus está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está sempre nos amparando, nos capacitando e nos fortalecendo na fé, para darmos um bom testemunho, para que, firmados em Cristo, vivamos e compartilhemos o amor de Cristo para com as pessoas ao nosso redor. E o livro de Apocalipse, ele diz como será maravilhoso esse local que Deus nos tem preparado. E os milhares e milhares, milhões e milhões, com as suas vestiduras brancas, que brilharão ao lado do Cordeiro de Deus, para todos sempre. Por isso nós queremos permanecer sempre firmes em Cristo, sempre confiantes no perdão que Ele nos trouxe, sempre firmados no seu amor, e em amor testemunhar, anunciar Cristo como único e suficiente Salvador, para que pessoas que ainda não creem sejam também alvo do amor de Deus, da ação do Espírito Santo, recebam a fé e tenham a vida eterna. Deus abençoe a todos nós nesta caminhada cristã, hoje e em todos os dias de nossa vida. Em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Gracioso e amado Deus, obrigado, porque sempre de novo manifestas o interesse de salvar as pessoas, especialmente aquelas que ainda não te conhecem ou que não pertencem a ti. Sabemos que queres utilizar a cada um de nós, teus filhos e filhas, para um bom testemunho, para que anunciemos Cristo para todos. Abençoa o trabalho da tua igreja, fortalece a todos nós e ajuda-nos a sempre termos amor por todos aqueles que ainda estão afastados de ti. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, no amparo do Espírito Santo. Amém. Neste momento, queremos cantar louvor ao nosso Deus, um momento em que seria do trazer das nossas ofertas dedicadas ao Senhor, que são trazidas pelos membros da congregação nos cultos presenciais ou também nos domingos pela manhã, quando o templo está aberto, para quem quiser também realizar a sua oração, quiser dedicar a sua oferta. Cantamos agora o cântico Sou Livre para Servir. Posso explicar.
podermos sempre nos dirigir a Deus em oração. E por isso, neste momento, queremos convidar você para podermos comparecer diante de nosso Deus de forma especial, em oração, para agradecer a Ele por todas as suas bênçãos e também para pedir por nossas necessidades e de nossos irmãos. Também queremos incluir os aniversariantes de nossa congregação e você também que esteve de aniversário nesse período, nessa última semana. No dia 13, então, Noeli Romse, Paulo Vino Pot e Wanderson Lineburger. No dia 14, Dora Krebs e Eduarda Fensky. No dia 15, Valdir Kamhorst. No dia 16, Vilma Spier e Jennifer Fensky. No dia 17, Rúbia e Heloísa Gribler. No dia 18, Guilherme Bort, Morris Drum e Edio Ebers. Desde já, então, lembramos esses irmãos e irmãs e os parabenizamos, rogando que Deus continue a acompanhá-los, abençoá-los e também ajudá-los no testemunho de suas vidas a Cristo Jesus, o Salvador. Nos dirigimos a Deus em oração. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença para dizer-te: obrigado por Tuas bênçãos, tanto corporais quanto espirituais. Obrigado pelo pão de cada dia que Tu nos concedes. Obrigado por confiarmos em Cristo como nosso Salvador. Obrigado pelo privilégio que dás a nós, Teus servos, para anunciar a Tua palavra. Obrigado por nós termos inteira liberdade para ouvir o Evangelho e colocar nossa fé em prática. Pedimos-te que abençoes o trabalho da Tua amada Igreja, especialmente nesses tempos de pandemia, com todas as diretorias das congregações, também as distritais e nacionais, para que o Teu amor possa ser compartilhado com alegria e a Tua santa vontade praticada, como reflexo de nossa gratidão pelo perdão. Senhor, também pedimos que as nossas crianças e adolescentes, jovens, servos e servas, ouvindo a Tua palavra, possam se tornar boas pessoas na sociedade, a partir da fé em Cristo, e que assim produzam frutos para o Teu reino. Concede que demos o devido valor à nossa fé e à nossa alma. Pois Tu dizes que ela vale mais do que todas as riquezas do mundo, e assim ajuda-nos a ouvir Tua palavra com corações dispostos, sabendo que não é palavra de homens, mas Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, Tu enviaste Teu Filho ao mundo para sofrer e morrer por mim e por todas as pessoas do mundo. Assiste-nos para que a nossa confiança em Cristo aumente sempre mais. Igualmente pedimos que abençoes Tua Igreja espalhada pelo mundo, para que possa crescer sempre mais. Abençoa também nossas autoridades, para que exerçam suas funções com sabedoria e responsabilidade. Senhor Deus, agradecemos pelos irmãos e irmãs e também demais aniversariantes que completaram mais um ano de vida sob a Tua graça e o Teu amor. Continua abençoando a cada um deles e também ajudando-os a dedicarem a vida de cada um deles sempre mais a Ti. Senhor Deus, continuamos pedindo pela pandemia, esse período difícil que estamos vivendo, em que precisamos ter um cuidado redobrado, tanto para não nos contaminarmos, como também para evitar o contágio de outras pessoas. Por isso, dá-nos sempre senso de responsabilidade e de podermos também acatar as decisões, os decretos governamentais e assim nos auxiliarmos
uns aos outros na luta contra este novo coronavírus. E, acima de tudo, pedimos a tua intervenção. Senhor Deus, também te pedimos pelos enlutados, pelo falecimento da dona Noeli Velho. Esteja com cada um deles, acompanhando-os e assistindo-os neste momento difícil de separação na vida para com ela. Ajuda-nos a sempre estarmos firmados em Cristo Jesus, Ele que é a ressurreição e a vida, e nele temos vida eterna. Assim cuida de todas as demais pessoas que também se encontram enlutadas. Compadece-te dos doentes, abatidos, aflitos e necessitados. Permanece ao seu lado e assiste-os por tua graça. Isso tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Voltamos a saudar a cada um de vocês que acompanhou este culto conosco, que rendeu o seu louvor, a sua adoração a Deus, que buscou também o perdão para os seus pecados e orientação na palavra de nosso Deus. Que Ele nos ajude sempre mais a podermos testemunhar em amor para com as pessoas que ainda não conhecem a salvação em Jesus ou que dela estejam afastados, e assim possamos levar o amor de Deus mais e mais a essas pessoas, para que o Espírito Santo as possa converter e elas possam então fazer parte do teu santo reino. Nas nossas programações teremos no próximo final de semana, se for assim possível, programações com cultos presenciais então. Sexta-feira à noite às 19 horas, sábado à tarde às 15 horas e depois no domingo pela manhã às 9 horas. Todos os cultos com inscrição prévia, para que assim a gente possa organizar a capacidade que temos para receber pessoas então para os nossos cultos, que é de apenas 30% do nosso tempo. Deus acompanhe você, tenha uma abençoada semana e possamos mais e mais honrar, louvar e adorar Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Finalizamos o nosso culto cantando o último hino, Buscai ao Senhor e viver. Uma abençoada semana.